Estamos novamente aqui, nesta noite abençoada por Deus, para estudar mais um assunto de interesse do povo de Deus. E o tema que nós queremos falar está relacionado à vida após a morte. E esse é um assunto delicado porque cada um precisa de uma argumentação, cada um precisa de uma fonte para crer o que realmente acontece com as pessoas que partem dessa vida para uma outra. Sabemos que essa vida que vivemos é uma vida passageira. Nascemos, reproduzimos e morremos. Essa é a realidade. Então há um ciclo que começa e há um fim para essa vida terrena. Mas também acreditamos que depois dessa vida terrena, essa vida passageira, existe também uma vida eterna, que se começa, mas não tem fim. E as interpretações são diversas. O Espiritismo diz que quando a pessoa morre, reencarna, ou seja, ela volta em outro corpo, porque reencarnação é isso, é voltar em outro corpo. Eu morro agora, sou sepultado, minha alma ou espírito vai para um novo corpo, me dependendo do que eu fiz nessa vida, eu posso voltar. Tem alguns espíritas que creem nisso, tem outros que não creem. Até entre os espíritas há divergência sobre isso, mas eles dizem que dependendo da minha ação e das maldades que eu fizer aqui nessa vida, eu posso voltar num porco ou em qualquer outra coisa. Porém, essa ideia não é a ideia da Bíblia. Existem também aqueles também que nós conhecemos como os mormons. Eles dizem que quando a pessoa falece sem Cristo, vai estar lá no inferno. Então, uma pessoa quando é mormon e falece, diz que tem as condições de pregar para essas almas em prisões, dando uma segunda oportunidade. Aí existe também os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia, ou outras que nós não sabemos, que diz que quando falece, a pessoa fica inconsciente até o dia da ressurreição. E tem aqueles que creem, como nós aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, acreditamos que toda pessoa que parte dessa vida, depois da morte, segue seu juízo. E segundo Apocalipse, começando ali do capítulo 6, diz que fala que se viu a alma daqueles que clamavam que estavam abaixo do trono. Então a gente crê que quem morre não está inconsciente, está consciente. Nós não cremos que quem morre e volta através da reencarnação. Esse não é o nosso ensinamento, essa não é a doutrina que nós pregamos aqui nesse ministério. Então nós temos aqui um texto bastante conhecido de todos, que é o Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 16, começando aqui no versículo 19, que Jesus vai falar acerca de dois homens, um rico e um pobre. Um rico, as escrituras não diz o nome dele, mas o pobre, a palavra de Deus diz que o nome dele se chamava Lázaro. E por se chamar Lázaro, é por esse motivo que sai muito da dita parábola, como alguns querem crer, que só foi um fato que não aconteceu. Aí é um outro entendimento para alguns estudiosos colocarem diante da igreja. O certo é que parábola quer dizer comparação. Então nós cremos que é comparação de coisas terrenas com as espirituais. Então a palavra do Senhor fala acerca desses dois homens, o rico e o Lázaro, com posições diferentes na eternidade. Então, uma coisa nós podemos entender, que quem morre fazendo aquilo contrário à vontade do Salvador,
e morre aquele que faz a vontade. Então nós temos duas pessoas, um que faz a vontade do Criador e outro que não faz a vontade do Criador. Então são duas pessoas que vão ter, de certa forma, posições diferentes. Seja as testemunhas de Jeová, sejam os adventistas, ou nós mesmo aqui da igreja primitiva Amor ao Próximo, ou até Assembleia de Deus, Batista, creem que vai ter um certo tratamento para uma pessoa que fez bondade e vai ter um certo tratamento para pessoas que fizeram maldade. Então, fez coisa boa ou fez coisa mal, cada um será tratado de uma forma diferente. Agora, existe realmente uma teologia aí fora que nós chamamos de salvação universal. Essa teologia prega que no final de todas as coisas, tanto os que morreram agora, os que não morreram, e que no final de todas essas coisas, Jesus vai salvar todos. Tanto quem fez maldade, como quem fez bondade. Para quê? Para mostrar para o diabo que no final das contas ele é um derrotado. Porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Então, o diabo vai sozinho com seus anjos e lançado no lago de fogo, e todas as pessoas que foram criadas por Deus terão a redenção através do sangue de Jesus. Isso é a teologia da doutrina da salvação universal. Se tudo que eu disse aqui vai ser quando a gente partir dessa vida, só sabemos uma coisa, que toda a nossa informação acerca do que vai acontecer com as pessoas que já morreram está na palavra de Deus. Ninguém consegue falar nada se não consultar a palavra de Deus ou consultar qualquer outro conteúdo. Então é muito complexo falar do que realmente acontece quem morreu. Quem é que está salvo e quem não está salvo. Porque na nossa concepção de salvação é o seguinte: está na igreja, louva a Deus, lê a palavra, morreu, está salvo. Será? Não está na igreja, mas só ouviu a palavra de Deus, foi evangelizado, nunca aceitou publicamente, mas sempre teve aquele desejo de aceitar. Na hora da morte, que a gente não sabe o que é que acontece, essa pessoa está no inferno ou no céu? Oi. São conceitos e pensamentos que nós temos. Então aqui o texto, ele vai falar de dois homens. Os dois homens, Henrique e Lázaro, que eu vou ler aqui, que é o versículo 19 e 20, e a gente vai lendo por parte. Então aqui, Lucas capítulo 16, versículo 19 e 20, vai falar dos dois homens, que eu disse para vocês, o rico e o Lázaro, que diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse é o homem rico. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, aqui o versículo 19 e o versículo 20 fala de dois homens. Um que tinha tudo, se regalava esplendidamente, tinha onde dormir, tinha onde ficar, tinha com que se alimentar. E também havia um homem chamado Lázaro, que era coberto de chagas e que jazia à porta daquele, ou seja, ele estava deitado na porta daquele rico. Então a gente vê aqui duas situações muito diferentes, socialmente falando, do que tinha tudo, mas que não tinha coragem de dar nada ao próximo. E aqui, Lázaro, todos os dias, deitado à porta daquele homem. Qualquer pessoa que lê esse texto pensa assim: como esse homem conseguia suportar
vendo Lázaro todos os dias deitado na porta da sua casa, com frio, com fome e passando fortes dores com suas chagas. Porque quando fala em chagas, fala de feridas inflamadas abertas. Você sabe que feridas abertas e inflamadas dói? Dói. Então, Lázaro sempre estava deitado à porta daquele homem. Durante o dia, ele sofria pelo calor. E à noite, sofria com frio. Isso sem contar na situação das feridas inflamadas e abertas que ele sofria. E aquele homem via ele todos os dias ali, gemendo de dor, deitado, com certeza, no chão, todos os dias. E o texto não diz quanto tempo Lázaro ficou naquela situação. Então, digamos que Lázaro tenha passado um mês deitado na porta daquele homem. Eu estou deduzindo, um mês. Quem sabe não foi mais. E aquele homem via Lázaro todos os dias ali. Esse homem é considerado um homem mau. Quantas vezes nós estamos vendo nosso irmão deitado à porta da nossa casa, isso falando no sentido figurado, e agimos exatamente como esse homem. Temos tudo, vivemos bem, mas não temos compaixão daquele que está ao nosso lado, assim como esse homem não tinha compaixão de Lázaro, que todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias ele jazia à porta daquele homem. Então é triste ver uma situação dessa, em que esse homem não foi ajudado em nada, e ele sofria ali, e esse homem estava ali e ignorava o sofrimento de Lázaro. Só que no versículo 21, vai falar também de um desejo que Lázaro sentia, que diz assim: e desejava quem? Lázaro alimentasse das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora tente pensar comigo. Tinha um rico que tinha uma casa, que tinha tudo, comia do bem e do melhor. Existia um homem na porta da casa daquele rico, que era totalmente ignorado, que durante o dia, como eu disse, sofria com calor, durante a noite sofria com frio, tinha lá as chagas, feridas abertas, inflamadas, que causavam grande dor, e também ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa daquele rico. Sabe o que aconteceu? Esse desejo de Lázaro continuou sendo desejo. Porque o texto diz aqui que o rico não dava nada a Lázaro. Isso é triste. Esse homem, como existem muitos outros em nossos dias atuais, consegue ver uma pessoa passar fome, uma pessoa sofrer e não fazer nada. Esse homem tinha um coração duro, um coração de pedra, de tal forma que conseguia olhar para o sofrimento daquele homem chamado Lázaro e ser indiferente. E a única companhia que Lázaro tinha era que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Alguém fala assim: que bom que pelo menos vinham os cães lamber-lhe a ferida. Eu já fui moleque, e a gente sabe que qualquer moleque aí, menino de rua, alguém fala que eu estou falando moleque de moloque, não tem nada a ver. Moleque mesmo de rua, esse que não que é abandonado na rua, que vive aí na rua. E a gente tinha algumas feridas e a gente colocava para o cachorro lamber. Isso era um costume muito de meninos que viviam na rua.
Só que quando o cachorro começa a lamber a ferida, ele percebe que o cascão da ferida está começando a se soltar e fica meio que seguro, ele mete o dente para morder, para tirar o cascão. Isso ali doía, ele tirava a ferida rapidamente. E eu não tenho nenhuma dúvida que quando os cães estavam lambendo a ferida de Lázaro, e na hora lá eles queriam morder para tirar o cascão dali, e isso causa dor. Mas nem isso o rico estava preocupado. Estava ali com fome, com frio, deitado no chão. E o que eu acho mais triste em tudo isso, que o rico é o patriarca de uma família. Com certeza ele não morava sozinho. Então existia também alguém cúmplice com isso. Se ele tinha esposa, a sua esposa também poderia ter feito isso. A não ser que a sua esposa ou seus filhos eram proibidos de ajudar Lázaro. Mas se a sua esposa, seus filhos, pelo menos os irmãos dele estavam no mesmo nível de maldade. Porque lá, para nos desenrolar da história aqui, você vai ver que ele vai implorar pelos irmãos dele que têm o mesmo comportamento que ele tem. Isso você vai saber, que às vezes, aqui na terra, você tem um melhor, você tem de tudo, e você acha que você pode humilhar e pisar em todo mundo. Mas um dia e a hora vai chegar, quando a morte bater a porta da casa, tanto do rico como do pobre, e aí a realidade será outra. E aqui no versículo 22, acontece aquilo que vai acontecer com todo mundo. Tanto com o pobre, como para o rico, para o gordo, para o magro, para o bonito, para o feio, para o crente, não crente, vai chegar para todo mundo, aqui no versículo 22 do capítulo 16. E aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também um rico e foi sepultado. Então nós podemos perceber aqui que o mendigo morreu. E aqui não fala que ele foi sepultado. Então nós não sabemos onde ele foi colocado. Mas diz que o rico foi sepultado. Isso aqui é de menos. Quem foi sepultado e quem não foi. Aqui só diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Então teve toda aquela parte funeral, de celebrações, de homenagem, mas isso não quer dizer nada. Eu tenho certeza que Lázaro aqui não recebeu nenhuma homenagem e não recebeu nenhuma palavra. E o rico recebeu, mas isso não quer dizer nada. Porque depois da morte segue-se o juízo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, ninguém vai para o inferno por ser rico. E ninguém vai para o céu por ser pobre. Não. Isso depende muito do que está relacionado à vida da pessoa, do que ela fez aqui, de bom ou de ruim. Então, a morte é para todos, como eu li aqui no versículo 22. Agora, no versículo 23, aí vai falar do destino do fiel e o destino do infiel, no versículo 23, que diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quem viu Lázaro? Quem viu Abraão? Isso aqui é tudo em palavras poéticas para fazer entender do ponto de vista de que Deus é justo e que cada pessoa vai receber o que merece. Porque aqui é uma situação de, quando se fala de inferno. Inferno tanto no grego como no hebraico, Sheol e Hades, alguns interpretam como sepultura, como alguns textos quer dizer exatamente isso. Existem outros textos que dizem que é o lugar
onde habita os mortos, Sheol. Então, existe uma teologia que diz o seguinte: quem morre hoje vai para o Sheol, porque onde foi o rico, Lázaro, foi um lugar chamado Sheol, Hades. E quem morre vai para esse lugar? Então existe uma teologia aí que diz o seguinte, que antes da morte de Jesus na cruz, todas as pessoas que morriam iam para o Sheol ou Hades, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, iam para o Sheol, para o Hades. Quando Jesus morreu, e ele morreu, ele foi sepultado. Quando ele morreu, ele desceu às profundezas do inferno, segundo essa teologia, e levou o cativo do cativeiro, ou seja, tirou, digamos assim, quem estava lá no Sheol, num lugar de descanso, tirou essa pessoa e levou para o paraíso. Isso é uma teologia que é muito ensinada aí e que requer um estudo mais aprofundado, e tem umas pessoas que não creem nesse lugar chamado Sheol, como tendo essas duas divisões. Então aí o que acontece, que aqui no versículo 24, o rico entende que a sua situação não é boa. O rico não tinha tudo aqui de bom aqui na sua vida terrena, só que lá no Sheol, aonde não há nada que ele possa ter levado de sua riqueza, ali entende que a sua situação não é boa. E olha o que ele faz. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste tormento, nesta chama, melhor falando. Então tem palavras figuradas aqui, como molhar a água na ponta do dedo, língua. Nós estamos falando aqui de um lugar de tormento. Então aqui é só palavras simbólicas para dizer o que acontece com a pessoa que está sofrendo. Claro que lá no molhar na ponta de água, na ponta do dedo, da língua, são palavras figuradas que também requerem um estudo, e você não pode pegar isso aqui literalmente. Embora a pessoa, quando estiver sofrendo lá, ele precisa sentir esse sofrimento. E ele quer essa atenção porque ele entende o que realmente está acontecendo. E aqui no versículo 25, o rico recebe a resposta daquilo que ele quer. Ele quer um consolo. E ele diz assim: e disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Porque o rico faz um pedido e Abraão diz: não, lá na terra você teve tudo. Você foi abençoado, você tinha o que comer, você tinha onde dormir. E esse que está aqui, que sofreu tanto lá, que todos os dias estava na porta da sua casa, você não fez nada. E quanto tempo foi? O que você fez? Ele desejava se alimentar das migalhas que era da sua mesa, e você nunca ajudou. E agora, aqui, depois que vocês morreram, ele está agora aqui num bom lugar, num lugar de descanso. E tu, ô rico, que era rico, e aqui na eternidade tu é um miserável, então essa é uma mensagem para você, que muitas vezes coloca o seu dinheiro acima de Deus, que coloca a sua mansão acima de Deus, que coloca a sua Ferrari acima de Deus, que coloca a sua fama, o seu poder acima de Deus. O que eu quero dizer para você nesse estudo é que tudo que você tem aqui nessa vida passageira, você não vai levar nada para a eternidade. E nada do que você tem aqui vai contar para que você esteja em um bom lugar lá. Porque esse rico tinha tudo.
E ele clama para que aquele a quem ele tanto desprezou fizesse algo por ele. Você percebeu que mudou os papéis? Mudou a cena? Mudou tudo isso? Por quê? Porque quando nós vemos no início da história, o rico não estava nem aí para Lázaro. O rico não queria nem saber de Lázaro. E ele estava deitado lá e era ignorado. E o rico vivia a sua vida com a sua família e não queria saber de nada. E agora aqui, aquele que foi tanto desprezado lá, deitado no chão, cheio de chagas, está pedindo que ele faça alguma coisa por ele. É interessante isso, como as coisas mudam. Olha, o mundo dá a volta. Você pode ter tudo aqui nessa vida. Você pode achar que você é o melhor desse mundo. E você pode achar que aquele seu vizinho, aquele seu colega, aquela outra pessoa não é nada em comparação a você. Mas não se esqueça, você não é eterno. Você não é eterna. Um dia você vai morrer. E se você morrer com essa arrogância, com essa soberba, com esse olhar de desprezo para os pobres, necessitados, coitado de você, porque lá na eternidade, aquelas pessoas que você desprezou e você viu morrer e não fez nada, essas pessoas você vai pedir para que faça alguma coisa por você, segundo o que está aqui relatado nesse sentido simbólico. E isso é interessante, que depois da morte não há mais o que fazer. Você entendeu? Depois da morte não há mais o que fazer. Se você tiver de aceitar Jesus agora, aceite. Porque depois da morte não há mais o que se fazer. Segundo a palavra, segue-se ao juízo. Ah não, Johnny, mas só que tem o Chico Xavier, que recebe os espíritos, recebia, né, que agora ele não está entre nós. Tem pessoas médias que recebem os espíritos e fala de fulano que faleceu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não é verdade. Esses espíritos que se manifestam, que dizem que é aquela pessoa que faleceu, isso não é verdade. Isso não existe. Por que não existe? Porque se fosse verdade, que quem morre pode voltar e incorporar no médium e trazer mensagens do além, se isso fosse verdade, o que aconteceria? O Brasil, o mundo seria muito bem beneficiado com isso. Por que eu falo beneficiado? Porque temos notícias, há noticiários de que muitas pessoas foram assassinadas, pessoas que foram raptadas, pessoas que foram mortas, enterradas em qualquer lugar aí de alguma mata virgem aí, pessoas que desapareceram e morreram em algum lugar. Existem pessoas que foram assassinadas e ninguém até hoje descobriu quem foi o assassino. Se fosse verdade que esses médiuns recebem o espírito das pessoas, essas pessoas viriam e diriam: olha, meu corpo está enterrado em tal terreno. Meu corpo está enterrado em tal floresta. Quem me matou foi fulano. Se fosse uma mulher que foi estrupada e morta, ela dizia: olha, quem me estrupou e me matou foi ciclano. Isso seria um benefício muito grande para as autoridades policiais, que iam descobrir todos os assassinatos. E aí, aquele que fosse matar alguém e querer ocultar o corpo, ia pensar milhões de vezes.
Porque se isso fosse verdade, uma pessoa pensaria assim: eu não vou matar essa pessoa, porque se eu matar essa pessoa, eu vou esconder o corpo dela. E se eu esconder o corpo dela, não vai adiantar de nada, porque o médium vai receber o espírito daquela pessoa e aquela pessoa vai me denunciar e vai dizer onde está o corpo dela e ainda vai dizer que foi eu que matei. E por que isso não acontece? Porque é mentira. Quem morre não volta. E olha o que diz aqui o versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então, o que acontece? O rico, que agora não está mais numa situação boa quando ele estava na terra, ele quer alguns favores. E ele é orgulhoso. Até no inferno, esse rico é orgulhoso. Ele falou com Abraão para mandar Lázaro. Para até no inferno, ele sofrendo, não sendo mais rico, sendo miserável, ele não fala: Lázaro, vem aqui molhar a minha língua que eu estou em tormento. Ele fala com um ser superior. Porque até no inferno, até lá no mundo dos mortos, um rico ainda se achava superior. Por que não falou com Lázaro? Falou com Abraão. Abraão, manda Lázaro vir aqui. Como se Abraão fosse o patrão e o Lázaro fosse o servo. E ele, se achando superior, vai falar com o superior para que venha um servo fazer o que ele quer. Se vê que até no inferno, esse rico aqui, ele é orgulhoso. Ele pede para Abraão falar com Lázaro. Mas ele não teve coragem de dirigir a palavra para Lázaro e dizer: Lázaro, vem aqui. Porque ele sabia que Lázaro era um Zé Ninguém. Ele sabia que Lázaro era um pobre, que não tinha nada, nem aonde dormir. Dormia no chão, na porta da casa dele todos os dias, ficando desejando comer a migalha que caía da mesa dele, e ele não dava nada para o Lázaro. E agora aqui, ele tenta desprezar Lázaro. Até no inferno, o rico tenta desprezar Lázaro, que ele não fala com Lázaro, fala com Abraão, só porque Abraão é superior. E aí Abraão dá logo uma resposta para ele: não, nada feito, não há acordo aqui. Aqui você não manda mais em nada. Você entendeu? Você pode até mandar alguma coisa aqui na terra, você pode até humilhar alguém aqui na terra, mas lá, quando você morrer, lá você não vai mandar mais em ninguém. E o rico tenta mandar lá, manda, Lázaro, pai Abraão, manda que Lázaro venha, quer mandar até lá. Não. Esse é o mal do rico. Ele quer mandar, ele quer humilhar, ele quer rebaixar. Mas só que aqui ele recebe uma resposta muito grande. Olha, há um grande abismo entre nós aqui e você. Você não pode vir para cá e nem nós podemos ir para lá. E é isso que vai acontecer. E não há mais o que fazer. Você vai sofrer. Você está no lugar de tormento, está lamentando porque está sofrendo. Isso aí, olha, não tem mais o que fazer. Você vai continuar sofrendo. E o que acontece? Aí ele começa a se preocupar. É interessante. Ele começa a se preocupar. Quando ele fala: olha, tem um abismo aqui, não tem mais o que fazer, você vai continuar sofrendo. Entra agora a preocupação dele. Puxa vida, eu só fiz coisa ruim lá na terra. Só que eu não fiz sozinho. Eu tinha minha família. Eu tinha meus irmãos. Todos eles viram que Lázaro estava sofrendo. Não foi só eu que vi. Eu tenho 5 irmãos também que viram ele sofrer na porta e também que não fizeram nada. Então, pela lógica da minha compreensão, se eu vim para cá porque eu fiz essas maldades, vi o sofrimento de Lázaro e outras coisas mais que eu fiz, que Deus não aprovou, meus irmãos estão fazendo a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer? Quando eles morrerem também, eles vão vir fazer companhia para mim aqui. Mas só que eu não quero que meus irmãos venham.
porque o negócio aqui é feio. Eu não quero que meus irmãos venham aqui. Aí começa a súplica, começando aqui no versículo 27. Então, olha que o rico começou, então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Vocês perceberam que quando você que está me assistindo, agora você acha que nada acontece, que tudo essa questão de vida após a morte, acerto de conta com o Criador, tudo isso não vai acontecer, e você está crente de que nada vai dar errado para você quando você morrer. E aí vai acontecer que, se você não se arrepender das suas ações, se você não ajudar o próximo, você vai partir dessa vida, ok? Que fique claro isso. Cedo ou mais tarde você vai morrer, ou agora ou depois. Não tem escapatória, ninguém vai escapar da morte. A morte vem para todos. Cedo ou mais tarde você vai morrer. E quando você morrer, nessa sua arrogância, nesse seu orgulho, você vai passar pela mesma situação desse rico. Você vai tentar negociar, você vai tentar querer se beneficiar lá, você vai querer fazer alguma coisa por você, mas só que morrer sem Cristo, o resultado é esse. E aí, quando você perceber que falar por você mesmo lá e tentar negociar por si mesmo lá, porque aqui na terra é muito fácil, né? Você faz um monte de coisa errada, você compra a política, você compra a polícia, você compra as pessoas com o dinheiro que você tem. Mas só que lá você não vai ter dinheiro para comprar ninguém. Você vai tentar negociar e não vai ter negociação. Aí quando você perceber que não tem mais jeito para você, você vai começar a ficar preocupado, sabe com quem? Porque você já está perdido, né? Você vai começar a ficar preocupado com seu pai, com a sua mãe, que estão fazendo as mesmas coisas erradas que você está fazendo. Ou você vai ficar preocupado com seu irmão, com seu tio, com seus sobrinhos e qualquer pessoa que sejam cúmplices do que você faz ou que fazem a mesma maldade que você faz. Porque esse rico aqui, ele tenta falar por ele, não dá certo, e agora ele está falando para que haja alguma solução, que alguém vá e fale alguma coisa para os 5 irmãos dele. Ele tinha 5 irmãos. Pelo menos uma coisa boa eu vi nesse rico aqui. A preocupação dele pelos 5 irmãos. Ele não quer que os 5 irmãos venham para esse lugar. Porque ele sabe que na vida terrena a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Ok, ele sabe disso. Mas também o rico sabe também que na eternidade ninguém vai morrer. Você começa uma vida na eternidade e é para sempre. E ele sabe disso. Então, pelo menos uma coisa boa eu vi nesse rico. Ele começa a ficar preocupado com os 5 irmãos dele na terra. E ele quer que alguém vá lá na casa dele, falar com o pai dele, com a mãe dele, com o sobrinho, com os 5 irmãos, e digam para ele: pare de fazer essas maldades na terra. Comece a ajudar o próximo, porque eu não quero que eles venham para cá. Pai Abraão, manda alguém lá. Mande alguém lá na minha casa, lá na minha casa paterna. Porque eu não quero que eles venham para cá. Eu não quero que eles me façam companhia. Eu não vou suportar ver minha mãe, meu pai, todo mundo, a família, todo mundo sofrendo aqui e eu não poder fazer nada. Quem sabe esse rico não era aquele tipo de irmão protetor, que ajudava só a família, mas não ajudava os próximos, fazia tudo a ver pela família, pelos filhos, mas não fazia nada por uma criança abandonada,
fazia tudo para que não faltasse comida para os irmãos, mas que Lázaro estava lá sofrendo, passando fome, porque tem gente assim, que diz assim, está sofrendo? Está padecendo? O que eu tenho a ver com isso? Não é meu irmão, não é meu parente, não faz parte da minha família, não estou nem aí. Esse rico pensava a mesma coisa de Lázaro, é meu parente? Está sofrendo? Tem alguma coisa a ver comigo? Não, problema dele. Não tem nada a ver disso. Aqui na minha casa todo mundo está bem. E os filhos, tudo no mesmo ritmo do pai, mas a Bíblia é clara. Eu estou deduzindo, não tem isso no texto. Se alguém da família do rico via o sofrimento de Lázaro e queria ajudar e era proibido de ajudar, essas pessoas não vão entrar no mesmo pecado do rico. Para deixar claro. Como diz a Bíblia, o pai não levará o pecado, não pagará pelo pecado do filho, e nem o filho pagará pelo pecado do pai. Isso tem que deixar claro. Às vezes, se eu sou mau, eu vou pagar pelos meus pecados. Se o meu filho faz bondade, ele não vai pagar pelos meus pecados por fazer bondade. Porque tem um monte de crente aí, profetizando, dizendo assim, olha, por causa de ti, por causa do teu pecado, da tua maldade, eu vou fazer o teu filho adoecer. Que negócio é esse? Fica contrário à palavra de Deus. Como é que meu filho vai pagar pelo pecado que eu cometo? Se a Bíblia fala, o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Se o pai pecar, ele paga pelo pecado dele. Se o filho pecar, ele paga pelo pecado dele. Cada um paga pelo seu pecado. Ninguém vai pagar o pecado de ninguém por algo cometido. Então eu acredito aqui que talvez foi possível, alguém queria ajudar e não teve oportunidade, ou então aconteceu de alguém viu e também ficou com o rico do lado dele e falou, realmente, deixa eu sofrer. Senão a gente dá comida hoje, ele vem amanhã, porque não tem gente que é assim? Não vou dar não, porque se eu der comida para esse faminto aí, que essa pessoa que está passando fome, ele vai aparecer amanhã de novo. É melhor não acostumar. Não tem gente que faz isso? É difícil também. Tem um bocado de gente que faz isso. Não vou dar comida não, porque se eu der agora, ele vem amanhã de novo. Claro! Porque olha, você que está me assistindo, quando você dá comida para uma pessoa, aquela comida é só para hoje. Claro que no outro dia ele vai sentir fome. Aí não pode mais te procurar. Tudo prova então que você deu por dar. Você tem que dar por amor. Você tem que dar de acordo com a bênção que Deus te dá. Que Deus te abençoou e que não está faltando nada para você e que dando para alguém que está necessitado, isso não vai te fazer falta, você só tem a ganhar com Deus. Você ganha aqui nessa vida e ganha lá no além. É isso que você tem que entender. Então tudo que você faz aqui não é em vão. Quando você ajuda uma pessoa, não é em vão. Tudo está na conta de Deus. E olha o que acontece aqui. No versículo 29, depois que ele intercede pelo irmão. Versículo 29, 30 e 31 para finalizar. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, e ouçam-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que isso quer dizer? Que quando ele começa a interceder, Abraão dá uma resposta. Lá tem Moisés e os profetas. Moisés, a lei, e os profetas, os escritos. Então toda pessoa que falece hoje sem Cristo deve estar no lugar de tormento para os que creem que a alma está consciente. O que crê que a alma está inconsciente, está acreditando que a pessoa está dormindo. Os que creem. É quase assim, a pessoa morre, fica inconsciente. Aí ela vai ser despertada no outro dia para ser condenada. É quase assim, é um susto, né? Vou tirar uma brincadeira aqui com as pessoas que creem que a alma está inconsciente. A pessoa morre e fica inconsciente. Aí Deus diz: acorda, acorda, para ser julgado e condenado. A pessoa dá um susto já. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos estão conscientes e sabem exatamente o que está acontecendo até aquele dia. Só não creio que todas as pessoas estão numa espécie de fogo
sendo queimado no mesmo fogo, para ser julgado e ser jogado no mesmo fogo. Aí fica meio sem sentido. Esse tormento pode ser, embora não tenha algo bem claro, tem muito a ver com a consciência de estar naquele lugar de tormento, sendo tormentado conscientemente todos os dias, que ao ser julgado será condenado. Agora, depois de condenado, aí é uma outra história, que uns dizem que a pessoa vai sofrer pelos séculos dos séculos eternamente. Isso já não é um pensamento que eu sustento e apoio. Eu não creio que Deus vai pegar aquela pessoa depois de julgada, jogar e a pessoa sofrer pelos séculos dos séculos, porque sofrer pelos séculos dos séculos é muito tempo. E o amor de Deus em relação a essas pessoas é diferente do sentimento que eu tenho. Se Deus deixar uma alma sofrendo pelos séculos dos séculos lá no lugar de tormento ou em qualquer outro lugar, e eu estiver no paraíso e eu não souber de nada, é uma coisa. Só que eu estou falando de Deus. Deus vai ouvir pelos séculos dos séculos aquelas almas gritando o nome dele: misericórdia, Deus, misericórdia, meu Pai, misericórdia. Pelos séculos dos séculos, Deus suportaria ouvir essas vozes? Ou ele iria ignorar essas vozes como se ele não soubesse do que se trata? É impossível, porque Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Então essa parte cabe a você estudar e escolher o que você quer. O que nós estamos falando aqui é que tudo tem um preço. Se você fez o bem, você tem algo para receber. Se você fez o mal, você tem algo para receber. Então, se aquela pessoa que você conhece e que partiu fazendo maldade, desprezando o próximo, não fez nada para Deus, achou que tudo que a gente fala é mentira e agora está sofrendo lá, essas pessoas que estão sofrendo lá estão na mesma situação desse rico. Eles querem voltar aqui e avisar essa humanidade de que lá é muito ruim. Que lá é o bicho, como diz o ditado popular, o bicho pega. Só que lá tem Moisés e os profetas, como disse Abraão. Então, hoje em dia, nós temos aqui na Terra muitas e muitas denominações. Embora com seus erros, com as suas explorações, mas isso é de menos. Mas pelo menos, com todas as explorações e tudo, eles falam a verdade em relação à vida de Cristo, sobre a vida eterna. E tem todas as pessoas falando de Jesus o tempo todo. E você que ouve falar de Jesus o tempo todo, e você ir para um lugar desse, sem nunca ter aceitado a Jesus, não há mais nada que fazer para você, porque depois da morte segue o seu juízo. Aí você fala assim: ah, mas eu aceito a Jesus, mas eu não quero fazer parte de nenhuma igreja. Amém. Se você que está me ouvindo, você pode colocar a mão no peito e dizer assim: Jesus, eu te aceito, mas eu não quero fazer parte da Assembleia de Deus, porque prega sobre o devorador. Eu não quero fazer parte da Deus e Amor, que fica colocando aqueles caprichos de santidade, de escravidão, tudo baseado no que o fundador disseram. Ah, eu não quero ir para a Universal, porque eles só falam em dinheiro. Ah, não quero ir para a congregação cristã, porque eles não gostam de estudar a Bíblia e acham que tudo tem que cair do céu. E assim por diante. Eu quero ficar simplesmente, ler a palavra de Deus, quero entender a palavra de Deus, quero entender Deus pela palavra, quero aceitar Jesus pela palavra e não quero nenhuma dessas denominações, porque fico falando em dinheiro, fico falando em maldição, fico falando em devorador e em diabo o tempo todo, e eu não suporto isso. Eu quero aceitar Jesus, eu quero só ler a Bíblia, quero orar, quero falar com Deus, colocar Deus no meu coração, quero aceitar o sacrifício de Jesus e confesso que Jesus é o meu Salvador, e é isso que eu vou fazer. Aí eu digo para vocês,
Aí eu digo para você, a salvação te alcançou. A graça te salvou, te alcançou. Não deixe que ninguém diga que você só vai ser salvo por Jesus se você fizer parte de uma denominação. Isso não é verdade. Eu faço parte da igreja primitiva Amor ao Próximo, porque eu escolhi ficar no meio desse povo. Eu escolhi estar junto desse povo, mas isso não quer dizer que se você não vier para cá, você não vai ser salvo. Isso também não quer dizer se você não fizer parte da Assembleia de Deus, você não vai ser salvo, nem Deus é amor. Eu só estou dizendo que você precisa aceitar Jesus. E uma vez aceitando a Jesus, você vai entender o que Ele tem para a sua vida. Eu só quero que você entenda uma coisa. Não ignore a vida após a morte. Não deixe ninguém dizer para você que quando você morrer, acabou tudo. Não acredite nisso. Isso é o diabo colocando isso na sua cabeça, porque morreu, acabou tudo. Não acabou tudo. Existe um acerto de contas com o Criador. Aquele que te criou, aquele que te deu vida, aquele que te deu saúde, Ele vai prestar conta com você. Não pense que você veio do acaso e que não existe um Deus para prestar conta. Existe um Deus, sim, que é amor, é um Deus que é justiça e que vai prestar conta, sim, com cada um por aquilo que você fez nessa vida. Agora, aonde é esse inferno? Aonde é qualquer coisa que se deduza saber? Nós não sabemos. Mas pelo menos você está avisado. Que embora você não saiba para onde você vai em sentido de local ou só sentido temporal, isso não importa, isso é de menos. O que eu quero que aconteça nesse exato momento é que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, aceite a Ele como seu Salvador, ajude o próximo naquilo que for necessário, naquilo que realmente tiver de acordo com as suas condições e faça o bem. Faça o bem. E aí sim, a graça vai te alcançar e dessa forma você vai alcançar a salvação em Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido. Isso aqui é uma aula simples, não é uma aula exegética, mas é uma aula prática para a pessoa entender que nessa vida o que tem e o que não tem vão ter realmente tratamentos diferentes na eternidade. E eu espero que você, tendo ou não tendo, seja uma pessoa que vai desfrutar do que Deus tem criado para nós na outra vida. Que Deus abençoe a todos. Amém. Então, graças a Deus, mais uma noite, mais um dia, o privilégio que Deus nos dá, concede a nossa vida. O estudo que hoje você aprendeu, o que passar depois da morte, né? Depois da morte chega-se o juízo. Deus tem na vida grandes coisas para realizar você. Se você está já no meio, você pode clicar, voltar na mente e você no YouTube, Igreja Primitiva Amor Próximo. Aí você volta lá, novamente clica aí, volta no começo, início desta reunião, dessa palestra que teve nessa noite. Para agora você pode clicar, dar um joinha lá, né? Se inscreva e Deus vai abençoar a sua vida a cada instante. Tem muito vídeo aí na Igreja Primitiva Amor Próximo, vários vídeos, tem mais de 200 vídeos. Você pode clicar e escolher e ver os cultos que foi anterior e que foi passado aqui nessa igreja. Que Deus te abençoe a vossa vida. Vamos orar.
Agradecer a Deus por tua bondade e misericórdia de Deus na vossa vida, na nossa vida. Oremos. Amado Deus, Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia, pelo grande amor, Deus, que tem para conosco, meu Pai. Deus abençoe, Pai, o ouvinte, Pai, que participaram, Pai. Deus, nesta noite, Pai, cultuando o Teu nome, Te adorando, Pai, assistindo, Pai, este culto, Pai Celestial. Nesta noite, Pai, ensinamento, essa palestra, Pai, da Tua Palavra Celestial. Pai eterno, quero agradecer a Ti, Pai. Dar uma noite de paz, mano tranquilo e cegado, Pai. Porque vamos deitar, dormir, acordar, e o Senhor vai nos sustentar pela manhã. Abençoa cada um, meu Deus, cada um nesta noite, Pai, para a glória do nome, da bênção e a vitória, Pai. E esta bênção alcançarão todo dia na vida dos Teus filhos, Pai Celestial, para a glória do nome para sempre. Agradeço e peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite e a paz do Senhor para cada um nesta noite. Amém e amém. Glória a Jesus.